Olá, estamos aqui para compartilhar mais uma história vivida no nosso set terapêutico de terapia de regressão ou terapia de vidas passadas. Sejam muito bem-vindos. São histórias reais de pessoas reais que estão no nosso dia a dia. Hoje a gente vai compartilhar uma história de do Jaime. Claro que os nomes a gente troca para não haver uma associação direta com o caso e não expor as pessoas. Antes, contudo, a gente gostaria de fazer uma reflexão. Aliás, os casos são casos para reflexão. Eles são colocados assim nessa forma para levar o nosso público para levar uma reflexão. Mas vamos fazer uma reflexão inicial que é sobre reforma íntima. A gente ouve falar de reforma íntima, muito é falado no dia a dia, é falado nos ambientes religiosos, etc, etc, sabe? De que dizem que isso é o que realmente nós viemos fazer aqui na Terra. É a essência, é a razão de termos vindo encarnar aqui na Terra. Então isso é a reforma íntima. Mas a questão é que os nomes têm significado. E tem um significado para cada pessoa, se aproxima de uma coisa, se aproxima de outra e vai adaptando de acordo com a cultura que aquela pessoa carrega, com os entendimentos que aquela pessoa carrega. Nós vamos tentar dissecar o que realmente é reforma íntima. Senão a gente sai para a rua, vou fazer reforma íntima, vai sair, vou fazer reforma íntima. Mas aí, o que seria uma reforma íntima? Reforma é mudança, é estar de uma forma, eu vou deixar de uma outra forma. E normalmente melhorada para aquilo que se pretende. E o que seria íntimo? Interior, uma reforma dentro de mim, uma reforma da minha essência, dos meus conteúdos. Não é uma reforma, nesse caso da reforma íntima, se traduz desse jeito. E como é que a gente faz? A gente sai pela vida, quase a totalidade das pessoas, querendo mudar o outro, querendo reformar o outro, fazendo leituras de como o outro deveria ser, e não observando como eu sou diante do outro. E o outro será como deve ser, para que eu encontre os pontos de reforma que eu devo debruçar em mim mesmo. É muito comum a gente sair fazendo essa reforma, entendendo como reforma, que a gente é muito de formas e pouco de conteúdo, de substância. Então alcança muitas formas. Então o que seria a minha reforma? Aí eu vou sair por aí fazendo caridade, ajudando, ou rezando, ou orando mais. Isso são atitudes maravilhosas diante da vida, são atitudes nobilíssimas. Mas eu faço tudo isso no exterior, eu não faço a minha reforma íntima, aquilo que eu vim tratar em mim, e cada pessoa tem o seu particular. Nenhuma é igual a outra nessa demanda, nessa razão de vir para essa escola da vida, da existência chamada Terra, vida na Terra, como se fosse uma escola. Qual é a matéria que eu fui estudar? Mas como é que eu identifico isso? Não é tão simples, mas também não é impossível. Observe aquilo que mais te transtorna, te perturba, te tira o sono, te tira a paz. Quando eu digo lhe tira de reforma, eu também me incluo, tá? Ninguém está fora aqui de olhar para si mesmo e trabalhar as questões que tem que trabalhar, que ninguém está aqui a passeio. Ninguém veio para a escola da vida porque veio passear na escola, ou então vim para um eterno recreio. Não é. Vim para fazer reforma íntima. E como é que eu encontro os elementos que eu preciso trabalhar? Como é que a vida revela para mim aquela matéria, o que é que eu preciso trabalhar? Olha, nos mais simples detalhes. Como cada um é no seu particular, mas vamos pegar a minha esposa, a minha família, ou o meu esposo, a minha família, é conturbada, é agitada, é impaciente, sabe? Então, e eu me perco nas emoções. E a minha mente me dá razões para, tá vendo fulano já fazendo isso, Beltrano fazendo aquilo, para que eu perca a minha paz. Aí é que tá um aprendizado. Eu vim aprender a ter paz, mesmo num ambiente que não proporciona essa paz, porque a paz é interior, não é do ambiente. Agora eu pego as razões do ambiente para poder eu justificar a forma que eu sinto, que eu sou. Eu nasci em meio de pessoas que tendem a roubar, a trapacear. É por isso que eu sou trapaceiro? Não. Aquilo só veio convidar você
convidar a mim, convidar quem seja. Eu é que tenho que fazer na minha reforma íntima, o meu desejo de fazer aquilo, eu desejo ser violento, eu desejo ser sexual ao ponto de cometer estupros, eu desejo tomar o que nasce de dentro de mim para que eu adote aquelas atitudes. O cenário exterior só faz me proporcionar essa opção, me convidar, me incentivar e faz surgir aquilo que eu trago dentro de mim. Se eu sou extremamente egoísta, se eu sou violento, se eu sou extremamente sensual ao ponto de agredir as pessoas, certo? Se eu sou um trapaceiro, certo? Se eu não tenho paz comigo mesmo, se eu me sinto um culpado, se eu não me dou sossego também, essa reforma é olhar para dentro da gente mesmo e dizer assim: calma, tá tudo certo, vamos com calma. Eu posso não concordar com a pessoa que tenta transformar a minha vida e eu combater isso, mas combater com maturidade, com entendimento, com conversa, com posicionamento, sem precisar me perder nas minhas emoções e me descontrolar e botar a culpa no outro, porque é sempre eu comigo mesmo. A minha viagem é uma viagem para o meu interior. O exterior só faz me provocar, me revelar. O exterior só me convida a ser daquela forma. Eu tenho a opção de ser ou não ser. Como eu não consigo perfeição, se eu sou extremamente impaciente, ou se eu sou violento, ou se eu sou extremamente egoísta, ou se eu sou extremamente culpado, bom, eu vou tentar agora, pouco a pouco. É como aprendizado na escola. Ninguém aprende a ler no mesmo dia. Ninguém aprende uma matéria no dia que chegou, tá? Pouco a pouco eu vou diminuindo de intensidade aqueles sentimentos que brotam em mim. Então, conhecer-te mesmo, é você olhar para mim mesmo e dizer assim: eu estou com inveja, mas eu preciso ter essa inveja toda? Eu não vou conseguir não ter. Calma também, faz as pazes, não se reprova, não briga consigo. Quer dizer, agora eu vou tentar diminuir os níveis dessa inveja. Eu estou com ciúme extremo, calma, calma, será que eu preciso disso mesmo? É isso que vai resolver minha vida? E eu vou diminuindo um pouco, e vou deixando em níveis que aqueles eventos não transtornam a minha vida. Nós estamos falando de sentimento, então reforma íntima é reformar os sentimentos, pois dos sentimentos surge o pensamento para que adote uma atitude. Então, nasce dos sentimentos, mas se o pensamento vem primeiro, me propondo que eu tenha ciúme, me propondo que eu tenha medo, me propondo que eu tenha ódio, me propondo que eu tenha culpa, me propondo qualquer coisa, e eu dizer: peraí, não pode, não precisa de tudo isso. Mas se eu acredito, eu abraço ele, aí aquilo surge dentro de mim e aquilo me toma o meu comportamento, me domina e também a minha saúde física, a minha saúde psicológica, como eu vivo. Essa era uma reflexão que gostaríamos de propor nesse inicial. O Jaime, uma pessoa de 40 e poucos anos, que nos procurou, e com a seguinte queixa: ele disse: olha, eu sou casado, gosto da minha esposa, mas temos uma vida ali de relativa paz, considerando os padrões da terra, claro, né? Não estamos falando no mar de rosas, mas vivemos bem. Nós desejamos ter filhos. Ele disse assim, principalmente ele. A esposa não deseja e tal, mas o desejo dela já é mais tênue um pouco. Mas ele deseja ardentemente ter filhos. Não conseguem. E eles fazem exames clínicos e biologicamente eles não têm impedimento. Está tudo certo, mas não vem filho. Não vem filho de jeito nenhum. Uma outra questão transtornante para a vida dele é que é extremamente ansioso. Tem medo de tudo. Ele acorda hoje já quer desenhar o dia, como será o dia. Ele vive no amanhã, ele vive tentando adivinhar e vive também com muito medo de não dar certo. Essa ansiedade chega a níveis que chega ao pânico, vez por outra, sabe? Da pessoa ter palpitação, sudorese, tá? Não conseguir imobilizar-se. Ele é medicado, naturalmente, pelo psiquiatra, até porque o sono é muito comprometido por isso, e com muito esforço, ele tem a formação acadêmica e trabalha, mas a capacidade de concentração dele é muito limitada, porque a mente é toda ocupada por algo que ele desconhece o que é. E aí nós fomos buscar investigar de onde é que está vindo isso, de onde está trazendo isso, onde nasceram as motivações. Bem, a gente foi ver, ele era filho de um casal numa fazenda,
uma família ali, trabalhadora, seguindo a vida. E ele tinha uma irmã mais velha, ele um pouco mais jovem, e essa irmã já casada, morava ali nas proximidades, também numa outra fazenda, e essa irmã tinha 4 filhos, e esses sobrinhos, ela adorava os sobrinhos, vivia brincando com os sobrinhos, e a vida transcorria ali, normalmente, com alegria, e tocava, né, tocava. E quando um dia, essa irmã chegou com os sobrinhos, aí brinca, eles gostavam muito, foram ali ali tinha um rio, passava na fazenda, eles ficavam brincando por ali, e ele foi andar, de canoa, com os 4 sobrinhos ali na canoa, pra lá, pra cá, rindo, todo mundo, sorrindo, a irmã lá lá nas proximidades, sentada numa grama, veio uma cabeça d'água, aquela cabeça d'água que quando chove lá na cabeceira dos rios, é muito comum a gente ouvir, até aqui mesmo no centro-oeste, e aí, de repente, levou canoa com todos, e ali vem com paus, galhos, vem levando tudo. Ele caiu da canoa, como os sobrinhos também, a canoa virou. Ele conseguiu, a muito custo, agarrar numa coisa, agarrar em outra, e conseguiu chegar a uma margem do rio ali, ferido, etc., com o corpo realmente com algum ferimento, né, um braço quebrado, umas coisas assim, mas conseguiu sair. Só que os sobrinhos foram levados e encontrados adiante lá do rio, mortos, e realmente, e também, além de estava morto, e os corpinhos também quebrados, feridos, etc. E aí a vida foi passando, a vida que ele levou com muita dificuldade, a partir daí foi uma tristeza absurda, a falta de confiança, a culpa, ele foi se contorcendo e viveu aquela vida, o restante daquela vida, dessa forma, transtornado. A mãe, todo mundo, aí não precisa nem descrever, porque dá para deduzir o trauma que alcança uma família, um evento como esse. E agora ele veio casado com aquela que naquela vida era irmã dele, e aí os 2 estão aí. E aí ter filho é perigoso, inconscientemente, porque pode acontecer o que aconteceu naquela, sabe, pode acontecer algo. Claro que a pessoa não cria imagens, não desenha na mente, porque o cérebro ele armazena informações dessa vida. Agora tá lá no subconsciente, tá lá nos seus conteúdos. Ele reencontra aquela irmã e traz tudo para essa vida de medo, de insegurança, de culpa, e a pessoa não tem paz hora nenhuma, não tem paz. Além do que, ele sente dores no corpo, porque é interessante, ele é diagnosticado também com fibromialgia, e fibromialgia predominantemente normalmente acomete mulheres, acomete as pessoas aqui do sexo feminino, e ele é um sexo masculino que tem fibromialgia, porque dói tudo, motivado pelos sentimentos que ele traz daquela tragédia, que todo mundo se quebrou todo mundo ficou, sabe, foi horrível. Não só morreu, como morreu, realmente com o corpo todo, comprometido, ossos quebrados, etc. Então, isso foi recente, certo? Vamos ver agora o que é que vai, acontecer no futuro para essas pessoas, mas o fato é que só essa tomada de consciência, você se percebe de onde estão vindo essas questões, que não nasceram porque deu azar, não nascem porque eu sou uma pessoa idiota, fraca, sei lá, a gente vai se atribuindo adjetivos, que eu me comporto dessa forma. Não é, tem razões que fogem o meu hoje, tem razões que me acompanham. Não é simples de lidar com isso, mas é possível lidar com isso, é possível compreender e é possível levar uma vida. Se você gostou dessa história, você pode recorrer também, fica aí os links na tela para você, o e-mail, se quiser fazer alguma pergunta pessoal, específica, que não queira que vá para um espaço público, mas se também os comentários, deixa seu like para que a gente vá fazendo esse trabalho, se siga fazendo esse trabalho. Pode ser também, os comentários podem serem postos também no espaço próprio do YouTube, do Instagram, das redes, viu. Também assistir outras histórias interessantes, certo, histórias da nossa experiência, mas não é só a história pela história, e de compreender que é possível você entender qual é meu eixo, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu posso fazer por mim, e aí realmente fazer. E fazer o quê? Voltando ao tema da reforma íntima, fazer essa reforma, ter paz, seguir a vida, compreender que a vida tem motivos que a gente não compreende racionalmente.
tá? Que os motivos essenciais da vida vão nos conduzir, que a gente goste, que a gente não goste, que a gente queira, que a gente não queira. É como diria assim: a vida tem vida própria. Então ficam aí os links para você assistir os outros vídeos. Sejam bem-vindos sempre.